cansei de ouvir que a minha geração é fraca. Deus quer levantar no nosso meio um grupo de remanescentes, homens e mulheres que farão a diferença neste contexto tão corrompido em que vivemos. Bom, no meio da corrupção, no meio da falta de esperança, Deus sempre tem os seus remanescentes. Na palavra de Deus, nós vemos em Samuel que o contexto em que ele vivia estava totalmente corrompido. Os sacerdotes, filhos de Eli, estavam trazendo o pecado para dentro do templo. Estavam pecando e deixando os princípios e valores do Senhor. Mas enquanto isso, Samuel crescia na presença de Deus. Daniel com os seus 3 amigos, eles que no meio da Babilônia, num contexto onde era totalmente idólatra, eles fizeram a diferença. E veja que Deus esteve com ele até mesmo dentro da cova dos leões. E com os seus 3 amigos esteve também dentro da fornalha. Quando nós valorizamos os princípios de Deus, quando nós vivemos os princípios de Deus, nós temos proteção, segurança e recebemos poder direto de Deus. E como nós vamos fazer a diferença? Como nós podemos ser os remanescentes do Senhor em meio a essa geração? Bom, além de seguir os princípios e valores do Senhor, também precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé não podemos ver o poder e o agir de Deus. Moisés, por exemplo, quando estava de frente para o mar, ele clamou ao Senhor. E Deus respondeu para ele: "Por que clamas a mim? Mande o povo que marche", ou seja, a confiança, tendo fé que Deus abriria o mar. Olha o que diz em Marcos capítulo 9, versículo de número 19. E Jesus respondendo lhes disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo." Levaram até Jesus o menino e Jesus expulsou os demônios daquele menino. Nós temos que crer e clamar o nome de Jesus, o único que cura, que salva, que liberta e que nos levará para o céu. O nome de Jesus é um nome sobre todo nome, foi-lhe dado o nome sobre todos os nomes. É somente no nome de Jesus que conseguimos expulsar demônios. É somente no nome de Jesus que curaremos os enfermos. É somente no nome de Jesus que veremos as maravilhas. É somente no nome de Jesus. E sem fé, não podemos alcançá-lo. Sem fé, não veremos o poder e o agir de Deus. Precisamos de fé em meio a essa geração. No versículo 23 do mesmo capítulo diz assim: "E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê." Veja que aqui Jesus estava mostrando para ele: tudo é possível, mas você precisa crer. Você precisa ter fé. Se você não acreditar, se você não ter fé, você não viverá os milagres, as maravilhas de Jesus. Nós precisamos crer e usar o poder concedido por Deus, usar o nome de Jesus, usar aquilo que Deus já nos concedeu e tem nos dado. Jesus não morreu por você para que você desacreditasse do poder dele. O inimigo quer te paralisar, o inimigo quer te diminuir, mas eu venho te aconselhar: use o poder do nome de Jesus para expulsar, para ter ousadia, para se levantar e fazer a diferença. Use aquilo que Deus já te deu, que é a autoridade e o poder que só Ele pode te conceder. É no nome de Jesus. Não aceite ser vencido, não aceite ser derrotado, porque Jesus já venceu. E é no nome dEle, é através dEle que nós venceremos também. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? É simples. Sem fé não podemos alcançá-lo, não podemos ter intimidade com Ele, não podemos ver o seu mover e o seu agir. Então, para agradarmos ao Senhor, precisamos ter fé, porque é através da fé que veremos grandes coisas. Quando o Senhor diz para a nossa fé ser como um grão de mostarda, não é para ser pequeno, mas para ser resistente como um grão de mostarda. E quando cultivada e quando plantada, ela vira um arbusto de mais de 3 metros. A nossa fé não deve ser pequena como um grão de mostarda, mas deve ser que nem ela, resistente, e quando cultivada, cresce a mais de 3 metros. Então busque o poder de Deus, busque ser cheio do Espírito Santo. Pedro, quando não estava revestido com o poder de Deus, o negou 3 vezes. Mas Jesus não desistiu dele, porque sabia que quando ele fosse cheio, revestido, quase 3.000 almas aceitariam o seu nome. Deus não desistiu de você. Jesus não desistiu de você. E Ele quer te encher com o seu poder, com a autoridade e com o Espírito Santo, para você vencer e ter fé. Peça a Deus que aumente a sua fé e saiba que através da sua fé você verá
e viverá grandes coisas com o Senhor.